Boa noite. Hoje vamos apresentar o trabalho de psicopatologia, a análise do filme O Mínimo para Viver. Escolhemos o filme por conta dos transtornos alimentares da personagem. Ellen é uma jovem de 20 anos que vive uma vida conturbada. Ela é filha de pais separados que sempre estão se desentendendo e apondo no meio disso. Tem uma madrasta que sempre tenta ajudar, só que acaba não ajudando tanto. O pai é muito ausente e isso interfere muito no relacionamento deles. A Ellie tem uma irmã também, que se dão muito bem. Ela sofre de anorexia nervosa, já foi internada diversas vezes, passou por alguns tratamentos e durante o filme ela vai para uma casa de reabilitação com outras pessoas também. A anorexia dela faz com que ela não consiga enxergar seu corpo real, e sim uma autoimagem distorcida dele, como a gente vê na foto. E ela não consegue comer determinados alimentos. Ela come o que tem baixas calorias, é obcecada em saber a quantidade de cada alimento ali no prato. Também faz ingestão de muito líquido. Temos também. Agora vamos falar um pouco sobre as alterações que ela apresenta. A personagem ela apresenta o nível 3 da impulsividade, porque ela tem o conhecimento do meio e as consequências dos seus atos. E ela de não se alimentar, se exercitar demais, mas não consegue sair desse ciclo. As alterações de consciência são as experiências conscientes do sujeito em determinados momentos. No caso da Ellen, a gente vê uma alteração qualitativa da consciência e ela aborda os estados crepusculares. Pode ter duração de horas ou semanas. No filme, a gente percebe isso quando ela está fazendo a terapia em grupo. E ali a gente vê que ela está só com o corpo e a mente dela está vagando, tanto que as pessoas estão brigando no meio, gritando, e ela está ali meio que parecendo que está em outro lugar. A alteração de pensamento que a gente pode identificar na Ellen foi a lentificação do pensamento. Ela é apresentada como um pensamento lento e dificultoso. E em casos extremos, como foi o dela, ele apresenta essa ideia de repetição contínua e persistente de uma ideia. No dela, foi essa coisa que ela tem de ela estar acima do peso, ficar medindo a circunferência do seu braço, a apotomania, os exercícios físicos em excesso. No campo da sensopercepção, a gente percebe que a personagem apresenta hipoestesia, que é o caso da pessoa não enxerga mais um mundo colorido, ele vê um mundo mais escuro, mais sem vida. E a gente vê isso na Ellen, que ela já não vê um mundo assim, uma coisa sem motivação. E aí ela também apresentou o caso de motivação, e aí ela também apresentou o caso de alucinações, onde ela falou sobre escutar vozes a incentivando a não parar e dizendo que ela não ia fazer, conseguir sair dessa. A orientação, ela necessita da integração das capacidades de atenção, memória e percepção. A orientação pode ser autopsíquica, que é quando a pessoa vê a si mesma, e do mundo exterior. A gente percebe a alteração na Ellen quando, depois da terapia em grupo, ela começa a apresentar transformações, como ficou mais magra, mais olheiras, e parece que saiu um pouco a vontade dela, depois que ela viu como foi estressante toda a terapia. A afetividade é como a pessoa se mostra no mundo, com seus sentimentos e pensamentos e emoções. Na área, a gente percebe que a mesma não consegue se expressar tão bem. E durante todo o processo, a gente vê como a terapia em grupo e toda a relação com a família melhorou muito. Antes ela se sentia mais só, mas depois a gente vê que ela começou a ter mais confiança. Agora vamos falar um pouco sobre as alterações da vontade e da psicomotricidade.
A vontade é a dimensão da vida mental e está relacionada ao ato de julgar e avaliar coisas. A psicomotricidade seria o final do ato volitivo. Na alteração, a gente percebeu a repetição automática e uniforme de determinado ato motor complexo, que foi, no caso da Ellen, ficar contando cada caloria do seu prato, mais o ato de mastigar a comida e depois cuspir ela. A alteração do juízo e da crítica na realidade faz com que a personagem tenha muito sentimento de culpa. Tanto que durante essa terapia grupal com a família, ela percebe que tudo era culpa dela, tanto que ela pede desculpa e o médico diz que não, que aquele não era um lugar para sentir culpa. E é o que ela sente muito, ela sente culpa pela irmã, passar por isso, pelos pais, pela madrasta, por ela mesma. Durante a alteração de linguagem, a gente percebe que no campo cognitivo ela é uma pessoa normal, e no outro campo a gente percebe que ela é uma pessoa mais engessada e que vive tudo dentro de si, não é muito de se expressar. Por conta do quadro depressivo da personagem, é comum essa falta de conseguir se concentrar em algo, por conta das condições fisiológicas e psicológicas. Em relação à alteração de inteligência, na personagem a gente vê a hipoproxesia, que é a perda básica da capacidade de concentração, é uma dificuldade da percepção de estímulos ambientais. E ela perde a capacidade de resolver os problemas, como aconteceu dessa vez que ela não conseguia resolver esse problema da alimentação. E por último, a gente tem a alteração de memória. A personagem analisada não tem nenhuma alteração de memória, ela consegue lembrar de tudo e de todos os acontecimentos.